Find outra pessoa, disse o rei Alfa. As palavras caíram no salão de banquetes como uma pedra em água parada, e as ondas de choque percorreram muito depois de sua boca se fechar. Não quero que você se meta nos meus assuntos, me dizendo quem amar, quem escolher, como administrar minha alcateia. Sua voz a atingiu como o inverno atinge a pele nua, súbita, total, impossível de se defender. Por um momento de descuido, de pé diante de 200 lobos que ficaram em silêncio no meio de um brinde, uma lágrima escorreu pela bochecha de Roswin Ashval, não porque suas palavras a tivessem quebrado, mas porque confirmaram algo que ela passou 3 anos se recusando a acreditar. Tudo o que ela sempre quis foi ser útil para ele. Tudo o que ela sempre quis foi provar, em 1000 pequenas maneiras despercebidas, que amava o único homem que acreditava amá-la de volta. Ela estava errada sobre a segunda parte. Aparentemente, ela estava errada há anos. Kalin Duskmore estava à cabeceira de sua própria mesa, mandíbula esculpida no mesmo ferro de sua coroa, e não voltou atrás em suas palavras. Ele nunca o fez. Reis que voltavam atrás em suas palavras pareciam fracos, e Kalin preferiria ver o rosto de sua esposa desmoronar diante de todo o conselho da lua parecer fraco por um único instante. Então Roswin levantou a mão com uma firmeza que não sentia e soltou o bracelete de ferro enegrecido de seu pulso, a marca de uma real unida, a marca que ela usava como uma promessa por 3 anos. Ela não a deixou sobre a mesa para ele encontrar mais tarde, como uma mulher menor faria. Em vez disso, ela fechou o punho em torno dela, o ferro mordendo a palma de sua mão com força suficiente para doer, e saiu direto do salão, sem olhar para trás uma única vez para ver se ele a seguiria. Ele não o fez. O corredor do lado de fora do salão de banquetes estava mais frio do que Roswin lembrava de 1 hora atrás, embora nada na pedra tivesse mudado. Apenas ela. Ela caminhou rápido, mas não apressada. Ela havia se treinado para não se apressar, da mesma forma que se treinou para não ter esperança. Lentamente, ao longo de 3 anos cuidadosos, atrás dela, através das pesadas portas, ela pôde ouvir o salão expirar em barulho novamente, anciãos encontrando suas vozes, o vinho encontrando seu caminho de volta para as taças, os negócios de fingir que nada aconteceu, retomando o caminho que sempre fez na cidadela Thornhold. O bracelete de ferro mordia seu punho fechado. Ela não afrouxou o aperto. Ela viera para esta alcateia como Roswin Ashvale, curandeira, órfã de guerra, criada por mãos que não eram suas por sangue, mas que a escolheram mesmo assim. E ela disse a si mesma no dia de sua união que ser escolhida 2 vezes em uma vida era mais do que a maioria dos lobos jamais conseguia. Ela não precisava de romance, precisava de propósito. Kalin Duskmore, jovem e já endurecendo para a coroa que seu pai lhe deixara cedo demais, precisava de uma Luna que não o pediria para ser suave diante de sua corte. Pareceu, na época, um bom negócio, pensou nas centenas de manhãs desde então, resolvendo disputas antes que chegassem à sua mesa. O batedor que ela costurou ao amanhecer, sem acordar um único mordomo. Os livros de tributos que ela corrigiu silenciosamente quando a matemática do tesoureiro amoleceu com a bebida. Nada disso jamais exigiu agradecimento. Ela não queria agradecimento. Ela queria apenas uma vez que ele pedisse sua opinião sobre algo que não fosse uma ferida ou um livro de contas. Perguntar o que ela queria da maneira que um marido pergunta a uma esposa, em vez de um rei consultar uma mão útil. Esta noite ela finalmente perguntou a ele em vez disso, e ele lhe disse para encontrar outra pessoa. Seus pés a levaram para passar pelas lojas de curandeiros que ela mesma havia estocado, passando pela sala de mapas onde ela uma vez redesenhou a fronteira leste à luz de velas, porque os olhos de seus cartógrafos estavam falhando e ninguém mais havia notado. Cada corredor desta cidadela guardava um pedaço silencioso e não reivindicado dela, e nenhum lobo dentro destas paredes jamais pensaria em creditá-la por isso. Ela chegou ao seu quarto e ficou muito quieta na porta, a mão latejando onde o ferro havia cortado sua palma. Ela abriu o punho finalmente e olhou para o bracelete repousando em sua pele, metal enegrecido capturando o último da luz da vela. Ela não o recolocou. Em vez disso, ela o enrolou em uma tira de linho de curandeiro,
Guardou-o na bolsa que mantinha para chamadas de posto avançado e começou com mãos que haviam ficado perfeitamente firmes a empacotar apenas o que conseguia carregar a cavalo pela manhã. Roswin chegou ao posto avançado de curandeiros Ashvale 2 dias depois, seu cavalo enlameado da estrada da montanha, seu próprio corpo dolorido de maneiras que nada tinham a ver com cavalgar. O posto avançado ficava na orla das aldeias ribeirinhas, um edifício baixo de pedra com um jardim de ervas meio selvagem, desde a última vez que ela teve uma estação para cuidar dele adequadamente. E quando ela abriu a porta, o cheiro a atingiu antes de qualquer outra coisa. Yarrow seco, hortelã de rio. A particular nitidez mineral dos bálsamos que sua mãe adotiva costumava fazer. Cheirava a ter 14 anos e ter certeza de quem era. Ela não tinha certeza de nada há muito tempo. Velha Brenna, que mantinha o posto avançado funcionando nas longas ausências de Roswin, levantou os olhos da bancada sem surpresa nenhuma, como se estivesse esperando essa chegada exata, nesta noite exata há 3 anos. Luna, ela disse. E então, pegando o pulso nu, a ausência de ferro, corrigiu-se sem perder o fio da bandagem que estava enrolando. Roswin, sente-se antes que caia. Roswin sentou-se. Ela não chorou novamente. Ela havia usado todas as lágrimas que o salão de banquetes lhe devia, e o que restava em seu peito agora era mais quieto, mais difícil de nomear, algo mais próximo de alívio do que de luto, o que a assustava mais do que qualquer um dos dois sozinho. Os dias que se seguiram entraram em um ritmo que ela quase se esquecera que seu corpo conhecia. Ela se levantava antes do sol para trocar curativos na mão esmagada de um lenhador. Ela caminhou pelo caminho do rio para um parto que se estendeu pela noite e voltou para casa com sangue sob as unhas e uma nova vida chorando em algum lugar atrás dela. E ninguém pediu sua opinião sobre a distribuição de grãos ou esperou que ela amenizasse uma ofensa no jantar. Ninguém aqui a conhecia como esposa de ninguém para as aldeias. Ela era simplesmente a curandeira que finalmente havia voltado para casa e havia um conforto estranho e culpado em ser valorizada exatamente pelas mesmas mãos que nunca foram suficientes em Thornhold. Ela disse a si mesma que isso estava bem. Ela disse a si mesma que isso era até bom, um tamanho de vida correto para o que ela realmente era, em vez do que uma coroa a havia levado a fingir ser. Ela não se permitiu pensar no rosto de Kalin no momento antes de dizer. Ela não se permitiu se perguntar se ele havia dormido naquela primeira noite ou em qualquer noite desde então. Na quinta noite, um batedor chamado Tovin foi levado ao posto avançado em uma liteira improvisada. Seu lado rasgado por algo com garras grandes demais para qualquer lobo que Roswin reconhecesse. Sua respiração vindo em puxões curtos e molhados que lhe diziam exatamente quanto tempo ela tinha. As mãos de Brenna já estavam ocupadas com um caso de febre no quarto ao lado. Não havia mais ninguém. Fique comigo, disse Roswin, mais para si mesma do que para ele, e pressionou as 2 palmas planas contra a ferida, da maneira que fora ensinada 30 anos de instinto atrás, aplicando pressão, pedindo mais linho, fazendo o trabalho comum, irreconhecível de manter um corpo de morrer. Exceto que não era comum, não esta noite. O calor construiu sob suas palmas primeiro, fraco e estranho, como pedra aquecida pelo sol em vez de pele escorregadia de sangue. Ela pensou no início que era a febre transferindo, ou seu próprio esgotamento pregando peças com pouca luz de vela. Então o calor aguçou em algo com um pulso próprio, algo que não lhe pertencia e não lhe pertencia. E quando ela olhou para suas próprias mãos, descobriu-as iluminadas debaixo da pele, com um fino brilho prateado e branco, veias de luz traçando seus pulsos, como algo acordando após um longo sono. A respiração de Thorin estabilizou sob suas palmas. A carne rasgada em seu lado, rasgada e aberta um batimento cardíaco atrás, começou impossivelmente, inconfundivelmente, a se fechar. A ferida estreitou-se para uma fina linha rosada e depois para nada, como se suas mãos tivessem simplesmente dito ao corpo dele para lembrar como um buraco se sentia. Roswin puxou as mãos tão rápido que quase caiu do banco. Thorin piscou para ela, vivo, sem marcas e completamente confuso.
Dois curandeiros mais jovens que vieram correndo ao ouvir seus gritos, ficaram congelados na porta, olhando não para o batedor, que por todos os direitos deveria estar morto, mas para as mãos de Roswin, ainda fracamente brilhando na escuridão, e para seu rosto, pálido com um medo que nada tinha a ver com o sangue no chão. Velho sangue, Brenna sussurrou do limiar. E ela não parecia assustada. Ela soava como uma mulher vendo um mito sair de um túmulo. Doce garota, isso é velho sangue. Voltou. Roswin olhou para suas próprias mãos trêmulas e entendeu com uma certeza fria que se instalou em algum lugar abaixo de suas costelas, que qualquer coisa que ela tivesse acabado de fazer nunca poderia ser desvista, e que em algum lugar a 2 dias de cavalgada ao norte, alguém havia passado anos garantindo que permanecesse exatamente assim, enterrada. A cidadela Thornhold não desmoronou em um único colapso dramático. Ela se desfez como uma corda arrebentada, um fio de cada vez, cada um pequeno o suficiente para ser ignorado até que tudo cedesse de uma vez. Kalin percebeu primeiro na disposição das cadeiras nas sessões do conselho, onde lobos que tinham antigas queixas meio curadas uns com os outros, agora se encontravam colocados ombro a ombro porque ninguém se lembrava da maneira como Roswin sempre soube qual família ainda curava qual ferida de fronteira. Uma discussão explodiu entre 2 senhores menores sobre direitos de pastagem que Roswin teria resolvido silenciosamente uma estação atrás com uma palavra particular e um presente oportuno de grãos. Levou Kalin uma tarde inteira e a ameaça de seu próprio temperamento para resolver. E mesmo assim a paz parecia fina, temporária, mantida com força em vez de compreensão. Ele também percebeu nas lojas. O estoque de curandeiros ficou sem casca de salgueiro antes que alguém pensasse em reordenar, porque Roswin sempre verificava as prateleiras 3 semanas antes, silenciosamente, sem ser solicitada. Ele notou a maneira como os servos se moviam pelos corredores, com uma espécie de ansiedade de baixo nível que não carregavam antes, como se a própria cidadela tivesse perdido a mão firme que mantinha sua temperatura. Ele mesmo notou mais de tudo no silêncio de seus próprios aposentos à noite. Ele disse a si mesmo nas primeiras noites que o silêncio era simplesmente silêncio, que um rei não precisava da presença de uma esposa para dormir profundamente, que ele havia governado sozinho antes e certamente poderia governar sozinho novamente. Na 7ª noite, deitado acordado e olhando para o teto de pedra escura, ele entendeu que o silêncio em seus aposentos não era a ausência de barulho. Era a ausência dela. Especificamente de 100 pequenas maneiras que ele nunca se permitiu notar, enquanto ela estava realmente presente para que ele notasse. Ele pensou no rosto dela no salão de banquetes. Não desmoronando, ele esperava desmoronamento. Uma pequena parte feia dele quase o desejava, prova de que suas palavras carregavam o peso que ele precisava que carregassem. Em vez disso, ela ficou muito quieta, muito firme, e fechou o punho em torno do bracelete em vez de deixá-lo para trás. E algo sobre aquele gesto se alojou sob suas costelas como uma farpa. Ele não conseguiu trabalhar livre, então encontrar outra pessoa. Ele não quis dizer isso como instrução. Ele entendeu isso agora, 3 noites de insônia tarde demais. Ele quis dizer isso como armadura. Uma muralha erguida rápida e dura no instante em que ela lhe perguntou diante de toda a corte. Por que ele nunca perguntou o que ela queria? A pergunta pousou muito perto de algo que ele passou todo o seu reinado mantendo enterrado que ele não sabia bem como ser questionado sobre qualquer coisa. Seu pai nunca perguntou. Seu pai decidia e chamava a decisão de amor, e Kalin aprendeu a mesma forma torta de cuidar sem nunca perceber que era torta. Seu irmão, Ivor, o encontrou 3 dias depois na sala de mapas, curvado sobre correspondências que não tinham nada a ver com fronteiras. Você parece um homem que não dormiu, disse Ivor, sentando-se na cadeira oposta, com a familiaridade fácil de alguém que nunca teve que conquistar seu lugar na sala. O conselho notou, irmão. Um rei que não consegue administrar sua própria casa faz aliados inquietos. O conselho pode cuidar da língua, disse Kalin, sem levantar os olhos. Eles cuidarão até não poderem mais.
A voz de Ivor permaneceu leve, quase gentil, como sempre era logo antes de se voltar para uma faca. Pelo que vale a pena, eu nunca pensei que a garota Ashvale combinasse com você. Estoque de curandeiro, por mais talentoso que seja, não é estoque real. Você fez o que precisava ser feito eventualmente. Melhor um corte limpo agora do que uma podridão lenta por anos. Algo na frase chamou a atenção. Prendeu-se como um fio solto se prende a um prego, uma podridão lenta por anos. Era uma coisa estranhamente específica para se dizer sobre um casamento que, por todas as contas externas, correu suavemente por 3 anos. Suavemente, porque Roswin o tornou suave, silenciosamente, invisivelmente, exatamente da maneira que ela tornava tudo mais nesta cidadela sem crédito. Por que teria apodrecido? Perguntou Kalin, olhando agora, algo aguçando por trás de seus olhos que não estava lá um momento antes. Mas ele demorou meio sopro a mais para responder. E Kalin passou uma vida inteira aprendendo a ler hesitação em rostos que se achavam impenetráveis. Sem motivo, disse Iva. Velho sangue corre fino eventualmente, é tudo o que eu quis dizer. Velho sangue. Não uma frase que Kalin já ouviu seu irmão usar sobre a linhagem Ashvale antes. Nem uma vez em 3 anos. Ele não disse mais nada naquela noite. Mas muito depois de Iva ter partido, Kalin sentou-se sozinho na sala de mapas com um único fio solto puxado em sua mente. E pela primeira vez desde o salão de banquetes, seu cansaço se aguçou em algo mais próximo do propósito. Ele puxou todos os registros que o arquivo continha sobre a linhagem de curandeiros Ashvale. Livros antigos, cartas antigas, sentenças antigas do conselho que ninguém olhava há uma geração, e começou à luz de velas a ler. Levou Kalin 4 noites de leitura para encontrar a primeira inconsistência, e uma vez que a encontrou, o resto se desfez, da maneira que um muro mal construído se desfaz assim que a primeira pedra é puxada. Lentamente no início e depois de uma vez. O registro oficial, que todo nobre em Thornhold havia crescido acreditando sem questionar, continha que o antigo dom da linhagem de curandeiros Ashvale, a herança Bloodmond, falada apenas em sussurros meio supersticiosos pelos lobos mais velhos da Alcateia, havia sido formalmente declarada amaldiçoada 3 gerações atrás, depois que um curandeiro de sangue chamado Sorcerer Ashvale supostamente causou uma doença definhadora em uma aldeia fronteiriça em vez de curá-la. O julgamento havia despojado a família de status, reduzindo-os a estoque comum de curandeiros. E o medo se calcificou em fato simplesmente por não ser questionado por 80 anos. Kalin encontrou o julgamento original primeiro, a real sentença assinada do Conselho da Lua daquela era, e ela não dizia nada disso. Dizia apenas que Sorce Ashvale havia recusado curar a doença definhadora, citando uma lei antiga de curandeiro de sangue contra forçar um corpo a viver além de seu fim natural quando a alma já havia começado a se soltar, uma misericórdia, não uma maldição, mal lembrada e remodelada por 80 anos de narração descuidada em algo que soava como culpa. Alguém mais recentemente havia pego essa má lembrança e a afiado em política. Ele encontrou o segundo documento dobrado dentro de um livro de contas que não tinha negócio em guardá-lo. Uma correspondência privada, sem assinatura, mas escrita em uma mão que Kalin reconheceu instantaneamente, tendo lido cartas suficientes de seu irmão ao longo dos anos para conhecer a inclinação particular de seus olhos. O floreio que ele nunca conseguia treinar completamente em sua caligrafia, não importa quão formal fosse a ocasião. A linha de curandeiros deve permanecer diminuída em status. A carta dizia, endereçada a um historiador da corte há muito aposentado. Se o antigo dom for confirmado em vez de meramente rumores, a reivindicação da garota se fortalece além do que uma união política deveria carregar. Melhor que a família permaneça silenciosamente envergonhada do que abertamente dotada. Certifique-se de que o antigo julgamento seja lembrado da maneira mais dura e não da maneira verdadeira em tudo o que lhe for perguntado para registrar. Kalin leu a carta 3 vezes, cada vez sentindo algo em seu peito ficar mais frio e mais quieto, até que o que restou não foi exatamente raiva. Raiva teria sido mais simples.
O que se instalou nele, em vez disso, foi mais próximo de luto. Por 3 anos, entregues a Roswin dentro de um casamento que seu próprio irmão trabalhou silenciosa e pacientemente para manter frágil desde o início, para que um título que Iva queria para si nunca tivesse que competir com uma esposa que um dia poderia ser mais do que uma conveniência política. Velho sangue corre fino, eventualmente. Iva não tinha falado descuidadamente na sala de mapas. Ele estava observando o tempo todo para exatamente esse resultado. Um casamento que eventualmente quebraria por si só, sem precisar de uma mão visível na faca. Kalin pensou em todas as manhãs frias que passou gerenciando seu reino em vez de conhecer sua esposa. Todas as desculpas que ele se deu sobre protegê-la dando-lhe distância. E entendeu agora que a distância nunca foi proteção. Foi exatamente a brecha que seu irmão precisava. E Kalin a construiu sozinho, tijolo por tijolo descuidado, sem nunca suspeitar que estava fazendo o trabalho de outra pessoa. Ele precisava de provas além de uma carta. Ele precisava dos registros do tesouro, do testemunho real do historiador da corte, qualquer coisa que pudesse transformar uma suspeita de família em algo que todo o Conselho da Lua não pudesse descartar como especulação adulta de luto de um rei tentando reconquistar uma esposa que ele humilhou diante de 200 testemunhas. Mas sob a necessidade de provas estava algo mais urgente, mais imediato. Algo que o manteve acordado além da vela, queimando até nada. Ele precisava encontrá-la, não para trazê-la para casa. Ele entendeu com uma clareza que 3 noites de insônia finalmente lhe deram, que ele ainda não tinha o direito de pedir isso a ela. Ele precisava encontrá-la porque em algum lugar a 2 dias ao sul, uma mulher carregando um dom poderoso o suficiente para ameaçar as ambições de seu irmão estava andando completamente desprotegida, inconsciente de que a mesma mão que havia envergonhado sua família por 80 anos, provavelmente ainda estava observando, ainda esperando, ainda disposta a agir novamente agora que o antigo segredo havia começado, ainda que fracamente, a se agitar. Ele não enviou escolta formal. Ele saiu antes do amanhecer com nada além de um único guarda e uma carta dobrada contra o peito que ele ainda não sabia como dizer em voz alta. As notícias das mãos da curandeira viajaram mais rápido do que qualquer cavaleiro poderia ter carregado, como um bom milagre sempre faz, crescendo um pouco maior e um pouco mais estranho a cada aldeia que passava. Quando chegou a Roswin novamente, de segunda mão de um comerciante reabastecendo as prateleiras de Brenna, a história já havia crescido a ponto de afirmar que ela havia ressuscitado Torven dos mortos inteiramente, em vez de simplesmente fechar uma ferida que deveria tê-lo matado. Ela não corrigiu. Ela aprendeu em 10 dias que corrigir um mito só o alimentava mais. O que ela não podia negar, não importava o quão silenciosamente tentasse viver, era que suas mãos não paravam desde então. A febre de uma criança cedeu sob suas palmas no tempo que deveria ter levado. Os nós dos dedos artríticos de uma velha, torcidos por 20 anos, afrouxaram o suficiente para segurar uma colher novamente. Cada vez o mesmo calor fraco, prateado e branco subia sob sua pele, não convidado agora como se, depois de ser libertado uma vez, não visse razão para voltar a se esconder. Ela estava no jardim do posto avançado, com os pulsos mergulhados em hortelã de rio. Ela não tinha uma razão real para cuidar, exceto que suas mãos precisavam de algo comum para fazer quando o emissário de Redwater chegou. Ele veio sem cerimônia, o que ela apreciou imediatamente. Sem estandartes, sem anúncio. Simplesmente um lobo bem vestido chamado Callan Thistlewood, desmontando no portão do posto avançado com a maneira fácil de um homem acostumado a ser bem-vindo em vez de anunciado. Redwater era uma alcateia menor, 2 vales a leste, uma que havia resistido a um inverno rigoroso no ano anterior e perdeu mais lobos para doenças do que qualquer alcateia deveria. Lady Ashvale, ele disse, e havia algo no respeito cuidadoso do endereço. Não Luna, não esposa do Rei Alfa, simplesmente seu próprio nome falado como se fosse suficiente por si só. Isso a pegou de surpresa mais do que esperava. Perdoe a intrusão. Viajei muito com base em um boato.
E prefiro perguntar diretamente a confiar no que cresceu na narrativa. Ela largou a hortelã. Pergunte então. Minha alcateia perdeu 11 lobos para a febre definhadora no inverno passado. Ele disse com clareza, sem bajulação mascarando o luto em sua voz. Não temos curandeiro que vale a pena. Se metade do que ouvi sobre suas mãos for verdade, Redwater consideraria uma honra imensurável tê-la entre nós. Não como um favor cobrado, não como uma união política. Seus olhos a mantiveram firmes, respeitosos, como um curandeiro com status. Um dom como o seu merece um assento em nosso próprio conselho. Se você quisesse isso, um lar, se você quisesse isso em vez disso. Roswin percebeu com uma dor quieta e desconhecida. A primeira vez em 3 anos que alguém lhe oferecia algo sem primeiro decidir o que precisava dela. Vou considerar, ela disse, e quis dizer isso, e ficou surpresa com a facilidade com que as palavras saíram. Callan ficou 3 dias no posto avançado, paciente em vez de pressionante, observando-a trabalhar em vez de cortejar sua atenção diretamente, pedindo sua opinião sobre métodos de cura, ouvindo quando ela respondia, deferindo ao seu julgamento sobre o tratamento de uma criança febril sem precisar provar que estava certo. Ela pensou mais de uma vez, exatamente a forma de respeito que ela passou 3 anos esperando encontrar em seu próprio casamento e nunca recebeu. Ela não o amava. Ela entendia isso claramente, sem confusão. Mas ela entendia outra coisa claramente também. Que uma vida construída em ser valorizada em vez de meramente útil não era uma coisa pequena a ser oferecida 2 vezes por 2 homens muito diferentes, e que desta vez a escolha, qualquer que fosse, seria inteiramente dela para fazer. Na 4ª manhã, um cavaleiro veio pela estrada baixa em um ritmo que espantou galinhas e atraiu metade da aldeia para suas portas. E Roswin reconheceu o preto e prata do estandarte de Thornhold antes de reconhecer o cavaleiro sob ele. Kalin. Ele desmontou antes que seu cavalo parasse completamente. Desgastado de viagem de uma maneira que ela nunca o viu na corte. Barba de 3 dias áspera em seu queixo, seus olhos encontrando-a do outro lado do pátio do posto avançado com uma intensidade que fez seu peito apertar apesar de todas as promessas que ela fizera a si mesma de não deixá-lo. Seu olhar passou por ela para Callan Thistlewood, parado perto do portão do jardim com a postura fácil e sem pressa de um homem que claramente foi bem-vindo, e algo mudou dura e rapidamente atrás do rosto composto de Callan. Algo que pareceu por um momento inteiramente diferente de um rei. Quem é este? Disse Callan, e não era exatamente uma pergunta. Lord Callan Thistlewood, disse Roswin antes que Callan pudesse responder por si mesmo. Sua voz, mesmo apesar da maneira como seu pulso subiu no momento em que reconheceu o cavaleiro emissário de Redwater. Ele veio com uma oferta de santuário, não uma declaração de guerra, Callan. Você pode baixar suas defesas. Eu não sabia que as havia levantado, disse Callan, embora a rigidez em sua mandíbula dissesse o contrário. E Callan, para seu crédito, inclinou a cabeça com a diplomacia branda de um homem que claramente navegou coisas piores do que um marido ciumento em sua carreira. Deixarei vocês 2 conversarem, disse Callan suavemente. Lady Ashvale, a oferta permanece enquanto você precisar dela. Nenhuma pressão anexada. Ele deu a Callan um aceno que foi cortês sem ser deferente. O aceno de um homem que não devia ao rei de Thornhold lealdade particular e voltou para o posto avançado, deixando os 2 sozinhos no pátio com 3 dias de cavalgada dura e 3 anos de silêncio sentados entre eles. Santuário, repetiu Callan assim que Callan saiu de ouvido e a palavra saiu mais áspera do que ele pretendia. De mim, de um mundo que passou 3 anos me tratando como um par de mãos útil, disse Roswin. E ela não levantou a voz, mas cada palavra pousou com a precisão de alguém que passou 10 dias, finalmente se permitindo sentir o peso total do que havia deixado para trás. Ele me ofereceu um assento, Callan, não um dever. Um assento na sua própria mesa de conselho por causa do que eu posso fazer. Não apesar disso. Você tem um assento, disse Callan. Você sempre teve um assento. Eu tinha uma cadeira ao lado do seu trono, disse ela. Isso não é a mesma coisa. E se você ainda não consegue ver a diferença depois de tudo, então eu entendo por que Redwater parece uma oferta melhor.
Ele estremeceu visivelmente, e por um momento o rei composto se foi inteiramente, substituído por um homem que parecia, de pé em um jardim de curandeiros a 3 dias de estrada, genuinamente com medo de perder algo que ele só tinha acabado de entender que queria manter. Encontrei as cartas, disse ele. Eu sei porque nosso casamento nunca teve uma chance justa de ser mais do que gerência e distância, Roswin. Não fui só eu que falhei em perguntar o que você queria, embora Deus saiba que eu fiz isso também. Todos os dias por 3 anos, ele puxou a correspondência dobrada de seu casaco de viagem, o papel macio e desgastado por ter sido lido muitas vezes na estrada. Ivori construiu a lacuna entre nós de propósito. Ele sabe sobre a linhagem Bloodmand há anos, sabe que nunca foi verdadeiramente amaldiçoada, apenas envergonhada para parecer assim. Porque se fosse confirmado, sua reivindicação nesta alcateia cresceria além do que um casamento político deveria carregar. Ele queria que nosso casamento fosse frágil para que eventualmente quebrasse por si só, e ninguém pensaria em olhar para as mãos dele na ferida. Roswin pegou a carta com dedos que ficaram muito imóveis e leu a escrita cuidadosa e condenatória de Ivor 2 vezes. O mesmo reconhecimento frio que Kalin sentiu na sala de mapas se instalando agora em seu próprio peito. Ele é o motivo pelo qual minha família foi envergonhada por 80 anos, ela disse baixinho. Não uma maldição, não uma misericórdia mal lembrada por acidente. Ele, não inteiramente ele, disse Kalin. E esta foi a parte mais difícil, a parte que ele ensaiou por 3 dias na estrada e ainda não conseguia fazer com facilidade. O julgamento foi mal lembrado gerações antes mesmo que Iva nascesse. Mas ele encontrou a má lembrança e a usou deliberadamente para mantê-la diminuída. E eu permiti que ele fizesse isso porque nunca olhei de perto o suficiente para meu próprio casamento para notar a forma do que estava realmente sendo feito a ele. Eu me disse que distância era respeito. Eu me disse que não perguntar era lhe dar espaço. Eu entendo agora que eu estava simplesmente criando a brecha exata que meu irmão precisava, e chamando de bondade para não ter que chamar de medo. Medo de quê? Perguntou Roswin. E pela primeira vez desde que ele chegou, sua voz carregava algo mais suave que raiva. Kalan ficou em silêncio por um longo momento. O tipo de silêncio que custou a um rei mais do que qualquer discurso do conselho jamais custou. Meu irmão passou nossa infância inteira me dizendo que eu era comum, usando uma coroa que me fazia parecer importante. Acho que uma parte de mim se casou com uma mulher habilidosa o suficiente para administrar um reino sem que eu percebesse, e estava apavorada de que se eu me permitisse precisar de você como realmente o fiz, você provaria que ele estava certo por não precisar de mim de volta. Ele olhou para ela então, completamente sem a armadura que usara em todos os quartos por 3 anos. Isso nunca foi justo com você. Construí um casamento com meu próprio medo e chamei os destroços de dever. Eu parei de fazer isso. Roswin olhou para a carta, ainda em sua mão, depois para o posto avançado onde Kallen esperava, paciente e sem exigências, oferecendo-lhe uma vida que não lhe pedia nada complicado. Preciso de tempo, ela disse finalmente. Não porque eu não acredite que você encontrou a verdade, Kalin. Porque encontrar a verdade sobre Iva não desfaz automaticamente 3 anos de aprendizado de como viver sem esperar nada de você. Então eu esperarei, disse Caim. E desta vez não havia orgulho ferido por trás das palavras. Apenas algo mais firme, algo que soou pela primeira vez em 3 anos como uma promessa feita sem condições. Não importa quanto tempo leve, tenho um irmão para responder perante todo o conselho da lua. De qualquer forma, quer você volte para casa ou não, essa prestação de contas não é condicional ao que você escolher. Roswin, é devida a você de qualquer maneira. Ele montou em seu cavalo, antes que o silêncio pudesse se estender ainda mais, em algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear, e cavalgou de volta para o norte em direção a Thornhold, deixando Rossin parada no jardim com uma carta que desfez 80 anos de vergonha em sua mão e uma escolha à sua frente que, pela primeira vez em sua vida, pertencia inteiramente a si mesma. Os anciãos começaram a chegar na semana seguinte, e eles não vieram pedir permissão a Kalin primeiro.
A notícia havia superado todos os cavaleiros até então. Não a história exagerada da aldeia de uma mulher ressuscitando os mortos, mas algo mais firme, mais crível, levado de boca em boca por lobos que tinham visto Thorfinn se afastar de uma ferida que deveria tê-lo matado e não tinham mais razão para duvidar de seus próprios olhos. Um curandeiro Bloodman, eles disseram. Velho sangue voltou depois de 80 anos de ser dito que nunca existiu. A primeira a chegar foi Isa Fenwick, uma anciã de uma aldeia fronteiriça que Roswin nunca visitou em 3 anos de gestão dos assuntos de Thornhold à distância. Uma mulher com um neto nascido com uma fraqueza definhadora em seus pulmões que nenhum curandeiro em 3 alcateias havia conseguido tocar. Ela não perguntou se Roswin era Luna, ou esposa, ou qualquer coisa de alguém. Ela apenas perguntou se os rumores eram verdadeiros e se Roswin olharia para o menino. Roswin olhou para o menino. Suas mãos aqueceram, luz prateada e branca traçando sob sua pele como havia feito com Thorin. E a fraqueza definhadora em seu pequeno peito aliviou o suficiente para que, à noite, ele estivesse respirando melhor do que em 5 anos de vida. Isa Fenwick não a agradeceu como os cortesãos agradeciam a Luna, com palavras polidas que não custavam nada. Ela se ajoelhou, realmente se ajoelhou, no pátio do posto avançado e chorou. E Roswin se viu pegando as mãos da velha antes que seus joelhos pudessem atingir o chão, insistindo que não havia necessidade. Não havia necessidade alguma, enquanto algum lugar antigo e trancado em seu próprio peito se abriu um pouco mais por ser necessário de uma forma que nada tinha a ver com uma coroa. Mas vieram depois de Isa, um caçador com uma ferida na perna que apodreceu, uma jovem mãe cujo leite secou após um parto difícil, uma anciã de alcateia de 2 vales acima que chegou não para a cura, mas simplesmente para ver com seus próprios olhos antigos se a linhagem Ashvale realmente havia retornado depois de ser falada apenas em sussurros cuidadosos por toda a sua longa vida. Em 2 semanas, o posto avançado havia se tornado algo que Roswin nunca pretendera e não podia mais fingir não notar. Não um canto silencioso de curandeiros das terras, mas um destino em si. Lobos viajando dias para alcançá-la, contornando o trono de Thornhold inteiramente, para procurar uma mulher cujo status, pela primeira vez em sua vida, nada tinha a ver com o anel de quem ela usava. Callan retornou perto do final da 2ª semana, desta vez com 2 de seus próprios anciãos do conselho em reboque, formalizando a oferta que Roswin ainda não havia respondido. Redwater construiria para você um salão de cura adequado, ele disse, andando pelos terrenos do posto avançado com ela no ar fresco da noite. Não este edifício de pedra emprestado, em algum lugar digno do que você é. Você não vai querer nada, Rosin, e você nunca mais terá que se perguntar se foi valorizada por si mesma ou por sua utilidade. Eu poderia prometer isso claramente. Era, ela pensou, uma oferta genuinamente generosa feita por um homem genuinamente decente. E por um longo momento, parada na luz que diminuía, ela se permitiu imaginar. Um salão próprio, um assento no conselho, um tamanho de vida exato para a mulher que ela se tornara, em vez da esposa que um dia tentou ser. Você é um bom homem, Cowlen, ela disse finalmente e observou algo em seu rosto se preparar suavemente para o que viria a seguir. E eu acho que em uma versão diferente da minha vida, eu teria dito sim sem hesitação. Mas não nesta, ele disse, não amargamente, simplesmente lendo-a corretamente. Não nesta, ela concordou. Tenho uma prestação de contas a resolver em Thornhold. Eu a devo à memória de meu pai e a todas as mulheres Ashvale envergonhadas antes de mim para vê-la terminar adequadamente diante do mesmo conselho que permitiu que a mentira permanecesse por 80 anos. O que acontecerá com Kalin depois disso, ainda não sei. Mas não posso construir algo novo em terra que não terminei de assentar a verdade primeiro. Kalana estudou por um longo momento, então assentiu sem ofensa, o mesmo respeito fácil que ele carregava desde o primeiro dia no jardim. A oferta não expira, Roswin. Não de mim. Sempre que você estiver pronta para o salão, ou simplesmente para um lugar que não lhe peça nada complicado. Redwater lembra de suas dívidas de gratidão há muito tempo. Ele partiu na manhã seguinte sem pressão, sem uma palavra ferida.
e Roswin observou seus cavaleiros desaparecerem pela estrada de terra com uma gratidão quieta que nada tinha a ver com amor e tudo a ver com ter sido pela primeira vez fora de seu casamento, genuinamente desejada em vez de meramente necessária. Naquela mesma noite, um cavaleiro formal chegou de Thornhold. Não Kalin desta vez, mas um mensageiro do Conselho da Lua carregando uma intimação selada em cera negra. O conselho completo havia se reunido. Lord Ivor Duskmore estava formalmente acusado diante dos anciãos reunidos de falsificação, sabotagem e ruína deliberada do nome da família Ashvale, abrangendo 80 anos. O testemunho de Roswin havia sido solicitado, não exigido, solicitado. A distinção cuidadosa que ela suspeitava de um rei finalmente aprendendo a diferença. Ela arrumou sua bolsa naquela mesma noite, guardando o bracelete de ferro enegrecido, ainda enrolado em linho de curandeiro, ao lado de suas ervas, e cavalgou para o norte ao primeiro sinal de luz em direção à verdade que finalmente esperava ser dita em voz alta diante de toda Thornhold. O salão do Conselho da Lua em Thornhold não reunia tantos lobos em uma única sessão desde a coroação de Kalin. E quando Roswin atravessou suas portas 2 dias depois, poeira da estrada ainda em suas botas, toda a câmara se virou para observá-la, da maneira que uma sala se vira para a única pessoa que esperou sem admitir isso. Ela não usava seda cerimonial, nem coroa de cabelo trançada presa com prata. Ela usava suas roupas de curandeira, simples e desgastadas pela viagem, e se portava da maneira como se portara em uma dúzia de quartos de doentes nas últimas 3 semanas. Firme, sem pressa, inteiramente ela mesma. Ivor Duskmore estava no centro do salão, onde os acusados sempre ficavam, e ele claramente havia se preparado para este momento da maneira que se preparava para tudo, com compostura cuidadosa e um sorriso fácil e tranquilo que o servira bem em salas muito mais hostis do que esta. O sorriso vacilou levemente quando seus olhos encontraram Roswin cruzando o chão em direção à mesa do conselho. Lady Ashvale, ele disse suavemente, recuperando-se rápido. Eu esperava que você pudesse ser poupada do desconforto disto. Negócios de família, mesmo negócios feios, raramente são melhorados por testemunhos externos. Parei de ser externa no momento em que suas cartas decidiram a vergonha de minha família, disse Roswin, e sua voz soou limpa por todo o salão. Nenhum tremor nela. Kalin sentou-se à cabeceira da mesa do conselho, não no trono ligeiramente acima dela. Uma escolha deliberada que Roswin notou imediatamente. Ele se colocou entre os anciãos em vez de acima deles. Para esta prestação de contas, pelo menos, seus olhos encontraram os dela através da sala, e algo passou entre eles, sem palavras e firme, antes que ele voltasse ao assunto. Apresente as evidências, disse Kalin ao historiador da corte esperando perto da mesa. Sua voz não revelava nada do custo que isso lhe trazia. As cartas foram apresentadas uma a uma. O julgamento verdadeiro original da misericórdia de Sorche Ashval para uma aldeia moribunda, tão diferente da vergonha que a alcateia foi alimentada por 80 anos. A correspondência sem assinatura na mão inconfundível de Ivor, instruindo um historiador há muito aposentado a lembrar o julgamento da maneira mais dura. Um terceiro documento descoberto apenas na última semana pela própria escavação silenciosa de Kalin, mostrando pagamentos das contas privadas de Iva ao mesmo historiador, estendendo-se por quase uma década. Dinheiro pago não uma vez, mas anualmente para manter uma velha mentira recém-mantida. O salão encheu-se com um murmúrio baixo e furioso de 200 lobos, percebendo exatamente há quanto tempo eles haviam acreditado em algo construído inteiramente em vergonha fabricada. Eu fiz o que era necessário, disse Iva, sua compostura finalmente começando a rachar, sua voz subindo para cobrir o crescente barulho da sala. A linhagem Bloodman sempre seria uma ameaça à estabilidade desta alcateia, no momento em que fosse confirmada, em vez de rumores. Um curandeiro com esse tipo de dom casado com o trono muda todo o equilíbrio de poder em Thornhold. Eu protegi esta alcateia de uma mudança para a qual ninguém estava preparado. Você protegeu sua própria reivindicação à sucessão,
disse Kalin, levantando-se agora, sua voz carregando a autoridade plana e final que aparecia quando ele se lembrava do salão de banquetes meses atrás. Só que desta vez não foi direcionado a ela. Você manteve meu casamento frágil de propósito, irmão. Você me viu falhar com uma boa mulher por 3 anos. E não disse nada porque um vínculo quebrado servia às suas ambições melhor do que um vínculo inteiro jamais poderia. Eu nunca lhe disse para dizer essas palavras a ela, retrucou Iva, algum fio final de contenção finalmente cedendo. Eu nunca lhe disse para humilhá-la diante de toda a corte. Essa falha foi inteiramente sua, Kalin. Não coloque sua crueldade em meus pés ao lado da minha ambição. O salão ficou completamente silencioso com isso porque Roswin percebeu com uma estranha e dolorosa clareza, inteiramente verdade. E Kalin não vacilou com isso ou argumentou o ponto. Você está certo, disse Kalin baixinho, e a admissão custou-lhe visivelmente diante de todos os nobres que o tinham visto governar pela certeza em vez de honestidade. A crueldade foi minha. Construí as palavras sozinho com meu próprio medo, e ninguém forçou minha boca a dizê-las. Mas você construiu os 80 anos sob esse medo. Irmão, você garantiu que o chão em que eu estava já estava instável, antes mesmo que eu adicionasse meu próprio peso a ele. Ambas as coisas são verdadeiras. Apenas um de nós está diante deste conselho para responder por isso. A anciã Isolder equivalente, a matriarca mais velha do próprio conselho de Thornhold. Uma loba de focinho cinza chamada Marine Stonewell, que estava neste conselho desde antes do nascimento de Kalin, levantou-se lentamente de seu assento. 80 anos, ela disse, e sua voz antiga carregava um peso que silenciou até os últimos murmúrios no salão. 80 anos. Este conselho acreditou em uma mentira sobre uma família que não fez nada além de curar e servir e não pedir nada em troca. Não sei como este conselho repara 80 anos em uma única noite. Mas sei que não deixamos o homem responsável sair livre simplesmente porque a confissão veio da boca de outra pessoa primeiro. O julgamento do conselho, quando veio, não foi nem rápido, nem misericordioso. Iva Dusk foi despojado de seus direitos de sucessão. Seu título e status dentro de Thornhold foram totalmente revogados, e ele foi exilado além das fronteiras da Alcateia antes da próxima lua cheia. Uma sentença mais pesada do que a própria voz de Kalin ao proferi-la. Embora ele não tenha pedido ao conselho clemência para seu próprio sangue, quando o salão finalmente esvaziou horas depois, anciãos e nobres saindo no murmúrio baixo do rescaldo de uma verdade há muito esperada. Roswin permaneceu sentada perto da mesa do conselho e Kalin atravessou o chão vazio para ficar diante dela. Sem coroa, sem armadura, nada para se esconder. O nome de sua família será restaurado publicamente, disse ele. Totalmente, não como uma correção silenciosa enterrada em um livro antigo, mas como uma proclamação lida em cada aldeia entre aqui e Redwater. Assim a verdade viajará exatamente tão longe quanto a mentira já viajou. Obrigado, disse Roswin, e quis dizer isso. Isso não é o que eu realmente quero dizer a você, disse Kalin. E pela primeira vez em toda a longa noite, sua compostura vacilou. Eu tive 3 semanas para ensaiar isso e ainda não tenho palavras que pareçam adequadas ao que lhe devo. Então não ensaie, disse Roswin baixinho. Apenas diga as verdadeiras. Kalin ficou em silêncio por um longo momento. O salão do conselho vazio ao redor deles agora, exceto pelo último calor moribundo das velas. Ninguém ainda viera para apagá-las. Eu costumava pensar que governar significava decidir as coisas tão completamente que ninguém mais precisava, ele disse. Finalmente, meu pai governava assim. Ele chamou isso de força. E eu nunca questionei se era realmente amor vestindo roupas de força, porque ele nunca me deixou perto o suficiente para saber a diferença. Casei com você já fluente nessa língua. Roswin decidindo por você, protegendo você mantendo a distância, chamando a distância de bondade, para que eu nunca tivesse que admitir que era medo. Você merecia um marido que a deixasse entrar nas decisões. Eu lhe dei um rei que decidiu ao seu redor em vez disso e disse a mim mesmo que era o mesmo que amor. Não é, disse Roswin, não de forma rude, simplesmente verdade. Eu sei disso agora, disse ele. Eu não sabia há 3 semanas.
Não tenho certeza se teria aprendido isso. Eu sempre pensei sobre isso. Por que você a levou com você em vez de deixá-la para trás? Roswin olhou para sua própria mão. Nu agora, com as mãos de curandeira gastas e firmes. Porque deixá-la para trás teria significado que eu estava cansada de estar brava. Eu não estava cansada. Eu nem sequer entendia ainda o quanto eu tinha o direito de estar. Ela encontrou os olhos dele. Não tenho certeza se estou totalmente cansada agora também. Kaan. O exílio de Ivor não desfaz 3 anos. Sua honestidade hoje não desfaz o salão de banquetes. Preciso que você entenda isso antes que qualquer outra coisa seja dita entre nós. Não estou pedindo que você esteja acabada, disse Kalan. Não estou nem pedindo que você volte para casa hoje ou nesta estação ou em qualquer cronograma que não seja inteiramente seu. Redwater fez uma oferta honesta a você e uma parte de mim passou cada quilômetro voltando para cá, aterrorizada que você já tivesse dito sim antes mesmo de eu chegar até você. Ele suspirou, algo quase como uma risada quebrada, inteiramente sem humor. Eu não tenho o direito de pedir que você me escolha em vez de uma vida que não lhe pede nada complicado. Só estou pedindo a chance de me tornar um homem digno de ser escolhido, dado tempo suficiente para realmente conquistá-lo, em vez de simplesmente esperá-lo, porque um conselho decidiu a seu favor hoje. Isso é uma coisa muito diferente de pedir do que encontrar outra pessoa, disse Roswin. E houve, pela primeira vez em toda a longa noite, o mais fraco fio de calor sob as palavras. É a única coisa honesta que me resta oferecer, disse Kalin. Passei 3 anos gerenciando um casamento em vez de vivê-lo. Ainda não sei se sei fazer a segunda coisa bem. Só sei que gostaria da chance de aprender com você. Se você estiver disposta a me deixar tentar lentamente, sem exigir que aconteça no meu cronograma em vez do seu. Roswin estudou seu rosto por um longo momento. O mesmo rosto que ela vira ficar frio e final diante de 200 testemunhas 3 semanas atrás, agora carregando nada além de uma honestidade destemida e incerta que ela nunca vira dele em 3 anos de casamento. Voltarei para as terras baixas amanhã, ela disse finalmente. Não porque decidi contra você. Porque tenho lobos esperando por mim, que precisam de cura, e uma vida que construí para mim, lá que não estou pronta para desdobrar, simplesmente porque Thornhold finalmente se lembrou do meu valor. Se você quiser conquistar algo comigo, Kalin, não acontecerá dentro destas paredes. Acontecerá da mesma forma que tudo de real em minha vida sempre aconteceu. Silenciosamente no trabalho pouco glamouroso, onde ninguém está olhando para nos dar crédito. Então é aí que eu estarei, disse Kalin sem hesitação. Quantas vezes você me quiser. Prefiro aprender a ser seu marido em um posto avançado de curandeiro, fazendo um trabalho que não rende aplausos, do que continuar sendo um rei que nunca aprendeu a ser outra coisa. Roswin quase sorriu com isso. O primeiro verdadeiro quase sorriso em 3 semanas. Essa é uma boa resposta, disse ela. Veremos se ainda é uma boa resposta em uma estação. Uma vez que a novidade da humildade se esgote e você se lembre que é um rei acostumado a ser obedecido em vez de perguntado. Então me cobre isso, disse Kalin, por mais tempo que leve. Ela não lhe deu uma resposta além disso. Ela não precisou, ainda não. Mas quando ela cavalgou para o sul na manhã seguinte, Kalin cavalgou ao lado dela em vez de permanecer atrás das muralhas da cidadela, não como escolta, não como rei, fazendo uma demonstração de devoção para os nobres observadores, mas simplesmente como um homem que finalmente havia entendido que a presença, oferecida sem condição e sem expectativa de recompensa imediata, era o único pedido de desculpas que realmente significou algo. A estação virou lentamente no posto avançado da Terra, o outono aprofundando-se nas primeiras geadas fortes do início do inverno, e Kalin manteve sua palavra de maneiras que surpreenderam até Roswin, que passou 3 semanas se preparando para que sua paciência se esgotasse. Ele vinha muitas vezes, embora nunca tão frequentemente que parecesse pressão em vez de presença.
Ele aprendeu desajeitadamente no início e depois com crescente firmeza a trocar um curativo sem hesitar diante do sangue, a segurar uma criança febril quieta enquanto Roswin trabalhava, a carregar água e empilhar lenha e fazer o trabalho pouco glamouroso e não supervisionado de um posto avançado que funcionava apenas com seu próprio esforço silencioso. Ele agora pedia sua opinião sobre os assuntos de Thornhold genuinamente e, mais de uma vez, mudou uma decisão do conselho por causa de algo que ela disse durante uma refeição compartilhada em vez de uma audiência formal. Ele nunca assumiu que seu perdão era devido em vez de conquistado, e nunca deixou uma única semana passar sem provar de alguma pequena e pouco glamourosa maneira que sua promessa na sala do conselho não tinha sido apenas palavras faladas para reconquistar o que o orgulho lhe custara. O próprio dom de Roswin se estabilizou em algo menos assustador e mais familiar com o tempo. O calor prateado e branco sob suas mãos, não mais um choque a cada vez que subia, mas simplesmente uma parte dela agora, reconhecida em vez de temida. Thornhold restaurou formalmente o nome Ashvale naquele inverno, exatamente como prometido. Uma proclamação lida em cada aldeia entre a cidadela e as fronteiras de Redwater. E lobos que uma vez sussurraram maldições agora falavam da linhagem Bloodmant com a reverência que 80 anos de verdade enterrada sempre mereceram. Callen Thistlewood enviou uma última carta perto da virada do ano, quente e inteiramente sem amargura, desejando-lhe bem e lembrando-a gentilmente que a oferta de Redwater permaneceria aberta enquanto ela vivesse, quer ela a precisasse ou não. Roswin manteve a carta, não por saudade, mas por gratidão, um lembrete de que ela uma vez lhe foi oferecida uma vida mais fácil, e havia escolhido em vez disso terminar de assentar a verdade na terra em que já estava. Foi Callan quem finalmente perguntou, em uma noite tranquila no início da primavera, com o jardim do posto avançado começando a ficar verde novamente, se ela poderia considerar usar o bracelete mais uma vez. Ele não o trouxe consigo já afivelado, não se ajoelhou com cerimônia praticada como um rei performando humildade para uma audiência faria. Ele simplesmente o colocou na mesa entre eles, agora desembrulhado de seu linho de curandeiro, o ferro enegrecido capturando a baixa luz do entardecer, e deixou-o ali inteiramente para ela pegar ou ignorar. "Não estou pedindo que você seja minha aluna novamente", ele disse baixinho. "Thornhold pode sobreviver sem que esse título em particular seja preenchido, se é isso que você precisa. Estou perguntando se você consideraria ser minha esposa novamente. A coisa real, não a performance dela. Qualquer que seja a forma que isso tome, em quaisquer termos que você defina. Usarei qualquer forma de casamento que você esteja disposta a construir. Roswin, mesmo que não se pareça em nada com o que eu quebrei." Roswin olhou para o bracelete por um longo momento, lembrando-se de seu peso em seu pulso por 3 anos. Lembrada da forma exata do punho que ela fechou em torno dele, saindo daquele salão de banquetes. Não rendição, ainda não, mas não exatamente adeus também. Embora ela não tivesse entendido isso para si mesma na época, ela o pegou sozinha, da maneira que uma vez se recusou a deixar qualquer outra pessoa decidir por ela, e o afivelou em seu próprio pulso com suas próprias mãos firmes. "Não porque um conselho restaurou meu nome", ela disse, ecoando algo que prometeu a si mesma semanas atrás, na quietude de seu próprio jardim. "Não porque você cavalgou 2 dias para me encontrar, ou porque você finalmente disse as palavras verdadeiras em vez das ensaiadas. Porque pela primeira vez desde que usei isso originalmente, ficar parece algo que estou escolhendo em vez de algo que me é devido ou algo que eu devo. Essa é a única razão pela qual eu o usaria novamente, Callen. Essa é a única razão pela qual eu gostaria que você o fizesse", disse Callen. E quando ele alcançou sua mão desta vez, não foi um rei alcançando a obediência de uma aluna. Foi simplesmente um homem finalmente entendendo o que significava ser escolhido em vez de meramente acomodado, segurando a mulher que lhe ensinou a diferença da maneira difícil e esperou pacientemente para ver se a lição realmente se manteria.
Do lado de fora das janelas do posto avançado, a primavera da terra se estabeleceu lenta e verde sobre o vale do rio, paciente como as estações sempre são, não pedindo nada de nenhum deles, exceto a mesma coisa que sempre pede: tempo e a vontade de crescer em qualquer coisa que vier a seguir juntos desta vez em vez de separados. A espera, finalmente, foi.